Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou o Felipe Áviles. Eu e o Voz do Além resolvemos fazer uma retrospectiva. Vale a pena ver de novo, né, Voz do Além? E tem bastante episódios aí, tem né? Bastante episódios. Me surpreende, não porque lembrava. A primeira temporada ela teve 13 restaurantes participantes. Foram 12 restaurantes de São Paulo e um restaurante do Rio. Esses 13 episódios foram ao ar em 2017, sendo o primeiro episódio dia 26 de janeiro de 2017 e o último episódio dia 20 de abril de 2017. Estudei direitinho, Voz do Além. Isso. Pra ajudar a gente nessa retrospectiva, temos moto passando toda hora, carros passando toda hora e vizinho gritando. É isso, mas a gente tá junto, isso quando o Max não estiver aprontando por aí, e é isso que importa. Agora, vamos relembrar esses restaurantes? O primeiro restaurante participante foi o Escondidinho da Amada, que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e que tinha como seus donos a Amada e o Fernando, que são um casal. Aliás, um casal que tinha muitas brigas, isso é mostrado durante todo o episódio, e o quanto essas brigas de alguma forma atrapalhavam tanto o andamento do restaurante, quanto a própria relação dos dois, que não conseguiam separar isso dentro do ambiente profissional. Uma das frases muito famosas desse episódio é quando o Jacan chega, vê um ventilador sujo e diz o seguinte: uma coisa é não ter dinheiro, outra coisa é não ser limpo. É aquela máxima do eu sou pobre, mas eu sou limpinho, né? Voz do Além. Uma outra questão desse restaurante é que os pratos eram feitos no micro-ondas, não eram feitos na hora. Aliás, esse é um grande problema da maioria dos restaurantes da primeira temporada, da primeira temporada. É tipo um karma, né, que eles carregam. Inclusive foi assim que terminou. Na reforma, eles tiram o micro-ondas e eles passam a fazer os pratos na hora, né? Além disso, eles mudaram todas as panelas, todas as coisas que eles usam na cozinha. Eu me lembro que as panelas eram emprestadas da sogra dela. E nessa época nem tinha patrocínio de Philco. Ou Philco, não. Não. Você vê que assim, temporada. foi na segunda temporada. Eles dão umas panelas, mas não tem micro-ondas, não tem outras coisas que eles dão na segunda temporada. E eles deram um up também na decoração. Já que remetia à Bahia, eles colocam uma decoração mais próxima da cultura baiana. Vem várias referências. Inclusive, nós visitamos o Escondidinho da Amada e a gente deu uma olhada nesse visual que ficou muito bonito, né? Mantiveram bastante coisa. Tem os quadros que foram colocados depois da reforma do programa, a cor, as mesas. É pequenininho e eu gostei. Né? O segundo restaurante participante é o Najar. Eu não sei se fala Najar, porque ele é um restaurante árabe, do proprietário Arthur. Ele fica no bairro de Santana, também aqui em São Paulo. Quando o Jacan chega lá, o que ele mais faz é cheirar a comida. Ele não gosta muito do cardápio, mas quando ele recebe as comidas, ele fica cheirando o tempo todo e chega à conclusão de que, sim, a esfirra é congelada, que o tabule não é bom. Então é mais um restaurante que passa por esse problema da comida congelada. Um dos pontos que o Jacan mais pega no pé do Arthur, que é o proprietário, é a maneira como ele se veste, a postura que ele tem com todos os funcionários. Ele é muito impulsivo, né? E além disso, ele tem uma postura de, às vezes, eles vão pro restaurante pra poder ficarem juntos, trocar uma ideia, não sabe separar o ambiente profissional da amizade. E no final disso tudo, ele ainda faz uma tatuagem, né? O Arthur ainda tem a coragem, porque eu não teria. Você não faria? Não faria, com certeza, de tatuar a logo do programa e o nome do Jacan. Mas eu entendo, porque de alguma forma é uma homenagem. Ele fala que ele tava muito perdido, que o Jacan trouxe essa possibilidade. Então, assim, ele tatua a assinatura do Jacan, né, como o Voz do Além disse, e a logo do programa, mas eu acho que é mais nesse intuito do que marcou a vida dele, sabe? Mais do que homenagear o Jacan, tipo, a tatuagem tem aquele significado, né, pra ele. O terceiro episódio é o Saia do Padre, um restaurante que fica na Pompeia, aqui em São Paulo. Tem como donos a Elaine e o Itamar. Mesmo a Elaine sendo contadora, esse restaurante ele passava por vários problemas financeiros. Mais do que mexer na cozinha em si, no cardápio, dar dicas, o que o Jacan faz é quase uma consultoria financeira, a ponto dele pegar uma lousa e ir escrevendo todos os custos para mostrar para eles, né? Que os custos passavam de 100 mil reais. E quando ele vai para a cozinha, ele descobre que lá também não tá tão fácil de trabalhar. O Itamar, que é um dos proprietários, ele preenchia a comanda de maneira errada e tem uma hora que o Jacan vai brigar com ele, o Itamar fica tão pé da vida que ele pega e sai do restaurante e some a ponto do Jacan ter que ir correndo atrás dele. Então essa é uma das horas assim mais do auge do episódio. E além disso, eu acho que uma das questões grandes era o ambiente, né? Tanto é que quando eles fazem a reforma, eles deixam tudo bem mais moderno. E o Jacan também chega a incluir aquele lanche de pernil,
que eu queria muito visitar aquele lugar pra provar aquele lanche. Que acaba sendo um dos mais famosos. No cardápio, né? que no final das contas chega a ser o mais famoso. O quarto episódio tem como protagonista o restaurante Na Ramalho, que é de cozinha japonesa. Ele fica na região de Perdizes, em São Paulo. Na verdade, ficava, porque a gente já tem informação de que esse é um restaurante que já fechou. Aliás, a gente tem feito uma apuração sobre isso, né, Voz do Além? Estamos apurando, assim, minuciosamente. Então aguardem que esse vídeo chegará. E ele tem como sócios o Anderson, o Gilson e o João. Um dos grandes problemas desse restaurante é o problema financeiro. Inclusive, tem uma hora que o Jacan senta com os sócios, que um dos sócios fala pra ele que tem 2 meses que ele tá tirando R$2.000 de lucro. Ou seja, ele fala assim que ele preferia ser um funcionário do que ser sócio, porque ele tá mal conseguindo sustentar a família dele. Além do problema financeiro, também tem problemas de limpeza. Na verdade, problemas de sujeira, né? A limpeza é a solução. O Jacan encontra um restaurante que não tem uma pessoa responsável por lavar a louça, então as louças ficavam acumuladas na pia. Além disso, as geladeiras não eram descongeladas e o Jacan chegou a encontrar uma barata morta. Nossa. O quinto episódio é de uma hamburgueria. Falou hamburgueria, Voz do Além já sorriu, né? Se chama Hooker, que fica no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo. É uma hamburgueria que é próxima à Rua Augusta e que tem o César como um dos donos. Um grande problema que eles tinham é que se você quisesse chegar à hamburgueria, Voz do Além, você não conseguia. Eles não tinham uma placa de identificação na porta. Então as pessoas passavam pelo estabelecimento e só sabiam, né? Tinham que adivinhar, a bola de cristal, né? Então esse era um grande problema. Além de lá dentro ser muito escuro o ambiente. Então isso fazia com que as pessoas consumissem bastante bebida alcoólica, mas não consumissem muitas refeições. Então era uma coisa que o Jacan falou quando ele chegou. Nossa, aqui é muito escuro e tudo mais. Bom, eles tinham 2 cozinhas. Uma era uma cozinha que eles utilizavam e a outra era uma cozinha que ficava só para entulhos, que também foi resolvida com um problema depois da reforma, isso, né? No final do programa ela foi reativada. Além disso, da escuridão, foi os problemas que ele resolveu. Ele deixou o ambiente mais claro, né? Tudo com mais luz, né? Mais azul. E os funcionários também ganharam uniforme. E a loja ganhou uma placa de identificação. Aleluia! O sexto episódio é um dos nossos preferidos, né? Porque ele fala da Fina Farina, que é um restaurante italiano na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e que tem como dono Luciano. O restaurante passava por problemas financeiros muito grandes, mas mais do que isso, esse episódio ele traz uma questão muito importante de ser dialogada, de ser dita na televisão, na internet, que é sobre depressão. Sim. Quando o Jacan chega lá, ele fala que o maior problema que está acontecendo ali são os olhos tristes do Luciano. O Luciano estava passando por um problema depressivo há algum tempo e ele não estava conseguindo ter ânimo para poder levar aquele estabelecimento de volta a ser um estabelecimento reconhecido, de ter movimento novamente. O movimento estava muito fraco. E o Luciano vinha com um histórico de depressão há algum tempo. Tanto que ele cursou gastronomia e no último mês para se formar ele desistiu do curso. E é muito legal porque no final a faculdade que ele cursava vem e dá uma bolsa de estudos para ele. Ah, é muito legal. Aparecem 2 professores dele para poder dar essa notícia, para ele poder terminar esse último mês que falta para ele ser um profissional certificado do curso de gastronomia, né? E além da reforma no final, o que é mais legal é que eles mudam de Fina Farina pra Zio. É a mudança do nome, né? Embora eu sempre achasse que Fina Farina é um nome muito legal. Parece que Zio é muito curto, né? Acho que não tem a ver. Acho que o Fina Farina tem uma coisa mais emocional, sei lá. Eu não sei, quando eu penso em Fina Farina, eu só penso naquele tanto de farinha em cima de uma mesa de madeira pra poder bem bonito, sovar, né? Pão, sovar massa, é verdade. O 7º restaurante é o Samosa e Company, que fica no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, e que é um restaurante indiano. Tinha como um dono muito teimoso, que colocava muita pimenta na comida, e que até o Jacan falou, olha, tem muita pimenta, mas mesmo assim ele não abria mão da pimenta. Era um restaurante que, assim, tinha um dono, mas um dono que você assiste o episódio, assim, gente, que cabeça dura. Cabeça dura. O restaurante passava por um momento com um fluxo de pessoas muito pequeno, alguns problemas financeiros, e um dono que ele impunha de alguma forma, quando a pessoa ia pedir o prato, o cliente ia pedir o prato, ele meio que colocava o prato que ele queria pro cliente pedir, sabe? E uma coisa muito importante que o Jacan ficou muito bravo e orientou os donos era que ele passava os pratos, ele dava preferência aos pratos dos clientes que eram amigos dele. Então, se algumas mesas pedissem ao mesmo tempo e você fosse amigo do dono, você podia saber que seu prato ia sair primeiro. E uma das coisas legais que acontece no final do episódio também é que o Jacan incentiva eles a usarem uma parte do restaurante jogada pra lá, que eles usam, que eles reformam, lembra? É o bar, pra usar
como um bar. Porque tinha o bar lá, mas eles não usavam tanto. E é legal, é legal ver o Jacan fazendo drink, né? Porque a gente vê ele fazendo pratos novos pro cardápio. Mas nesse ele até se arrisca a fazer drink. Mas o Jacan já falou que adora um drinkzinho, Ele gosta, né? Ele gosta. Esse 8º restaurante é lá na minha cidade. É um restaurante Olha carioca. aí. Eu acho legal isso, porque na segunda temporada são todos de São Paulo. Na primeira que tem um do Rio de Janeiro, né? Podia ter um. Podia ter mais. Ai, vamos torcer Podia pra ser essa pelo terceira Brasil. temporada ser pelo Brasil, né? Ia ser muito legal. Essa é uma hamburgueria, essa hamburgueria carioca lá de Jacarepaguá, da cidade do Voz do Além, que é a Burger One, que tinha o Michel e o Pedro como sócios. Primeiro que eles começaram um negócio um pouco muito errado, porque eles abriram uma hamburgueria porque falaram que tava na moda hambúrguer gourmet. Mas pior que tava mesmo. Não, mas tava. Teve uma moda Mas aí. assim, como que você entra num negócio sem saber? Ou seja, eles não tinham know-how nenhum. Nenhuma Isso é experiência verdade. sobre o negócio. Os hambúrgueres demoravam de 30 a 35 minutos para serem feitos. Esse já era um outro grande problema também. E tinham muitos gastos desnecessários com matéria-prima. E no final de tudo, eles acabaram abrindo uma filial lá em Nikit. Lá em Niterói. É Verdade. Eu acho que esse é um dos casos mais bem sucedidos, assim, pelo menos pós-programa, né? Claro que depois de um tempo a gente não sabe como cada um tá, mas pós-programa, tipo assim, quando o programa foi ao ar, 16 de março, no dia 18 de março você já acha entrevistas deles falando que eles já estavam pensando em abrir uma filial. Então assim, eles tomaram uma atitude muito rápida e conseguiram se restabelecer, né? La Cabana. Falei bonito? La Cabana. Né, Vazone? Você que é um negócio bilíngue e trilingüe do canal. Esse é o 9º restaurante participante do Pesadelo na Cozinha, que ficava na região de Moema, em São Paulo, que é um restaurante argentino. O dono dele é o Oliveira e o cozinheiro é o Juan, que é um argentino. O Oliveira brasileiro e Juan um argentino. Aí você já vê toda a treta que dá no negócio. Lembrando que Juan, que é o cozinheiro, esse argentino, já foi um dia proprietário do La Cabana. Então, de alguma forma, eles tinham muitas discussões, muito acaloradas, assim. E além disso, o restaurante tinha uma dívida de 350 mil reais. Meu Deus me livre de uma dívida dessa, Deus gente. que me livre. E além disso, a cozinha era muito desorganizada e eles não faziam uma coisa básica, que é perguntar ao cliente o ponto da carne que ele queria. Então era uma casa de carnes da Argentina que não perguntava ao cliente qual é o ponto da carne. Ótimo. Não faz o menor sentido, né? E tem uma coisa que o Jacan fica muito bravo e com muita razão, é que o Juan, esse cozinheiro, ele bebia vinho escondido em uma xícara de café, porque dizia que era para aumentar a pressão. Juan, aqui você não engana não. O 10º restaurante é o Los Molinos, que é um restaurante espanhol que fica ali na região do Ipiranga, em São Paulo, e tem como donos os sócios Armando e Nonato. O que acontece? O Jacan, ele já chega vendo com uma decoração antiga, uma casa assim com uma decoração da época que e nem esses sócios eram donos, eles mantiveram a decoração. E um grande problema é que quando eles sentam na mesa para conversar, o Jacan observa que as toalhas estão sujas. Então assim, nossa, gente, né? é o básico. É o básico, ainda mais você sabendo que você vai receber o Jacan no seu restaurante, exatamente, né? Eu pegava as toalhas da minha casa nova e levava pro restaurante. Além disso, o que eu acho legal é que no final do episódio, como o Jacan não tem muito domínio da culinária espanhola, eles chamam um chefe espanhol pra poder falar. Ah, é. Ih, gente, o que é aquilo ali? O quê? Olha lá, ó. Lá do lado. Oh, meu Deus. O que você tá querendo aparecer no vídeo, é? Falo nada. Sal e Pimenta, que tem como dono o restaurante Ari, que ficava no bairro Paraíso, em São Paulo. Que tem como dono o restaurante Ari. É? Meu Deus. O restaurante Vamos de novo, Ari. espera aí. Sal e Pimenta, que tem como dono o restaurante, eu já ia falar de novo. Sal e Pimenta, que tem como dono Ari, é o 11º restaurante participante dessa temporada. Um restaurante que fica na região do Paraíso. E dessa vez o Jacan teve que literalmente resgatar e reabrir um restaurante porque ele já estava praticamente decretado a falência. Ele chega lá e compara o restaurante a um museu, a um antiquário de pratos com tanta pouca qualidade, com uma decoração caindo aos pedaços. Além de toda a reforma que eles fazem no restaurante e da inserção de novos pratos, o Jacan propõe que eles abram também aos sábados, que era uma coisa que eles não faziam, para que o movimento aumente e, consequentemente, o lucro. Agora a gente vai para mais um restaurante que a gente teve o prazer de visitar, né, Muito Valéria? prazer. Que é o Dedo de la Chica, um restaurante mexicano. A gente foi super bem recebido pela Aline. Depois vocês deem uma olhada no card que tá passando aqui em cima, porque vale a pena. Olha com quem que a gente tá aqui, com a Aline. Prazer, Aline. Seja bem-vinda ao canal Vale a Pena. A gente foi depois de um tempo, porque a gente foi em
2019, em novembro, e o episódio foi ao ar dia 13 de abril de 2017, ou seja, um tempo muito grande depois. O restaurante continua aberto, e quando ele participou do programa, um dos maiores problemas era o fluxo de pessoas que tinha diminuído e uma postura que o chefe Jacan exigia um pouco da Aline, que é a proprietária do estabelecimento, uma postura um pouco mais rígida com os funcionários. Ali no meio de campo tinha o Lauro, que é o ex-marido da Aline e ex-sócio, que o Jacan descobre que ele dormia, às vezes, dentro do estabelecimento. O Jacan pega ele no pulo, exatamente quando ele tava saindo assim, ó, pra poder trocar de roupa, e isso não é um bafafá danado, né, voz da Aline? E a gente tá bem embaixo do escritório, que era o lugar onde o Lauro ficava dormindo quando ele saiu sem camisa, a escadinha onde ele desceu. Mas você esqueceu de falar do principal desse episódio, que não é nem o restaurante, é o micro-ondas do restaurante. Micro-ondas, vilão. Gente, pelo amor de Deus. O drama é tanto que o Jacan leva eles pro alto de... Você lembra? Que Lembro. Lava o alto de um prédio pra atacar o micro-ondas de lá. É o arremesso de micro-ondas, a nova modalidade das Olimpíadas, aguardem. Se o Voz do Além achou 350 mil reais muito dinheiro, quero saber o que ele acha da dívida do Trilha da Costela, que é o 13º restaurante participante dessa primeira temporada, que tem como dívida 400 mil reais. Segura essa marimba, mão na mão. Deus me livre. Mas diferença de 50 mil pra quem já tá todo... Entendo o que você tá falando, né? É só um juros de um mês, 50 mil, é quase isso, né? Quase isso. O Trilha da Costela ficava na Moca, em São Paulo. Ele tinha 2 sócios. E tinha todo um clima de jipe, eles gostavam muito de aventura, então tinham vários jipes espalhados. A Costela era o carro-chefe. E assim, naquela época, em 2017, ele já tinha 17 anos de existência. Então era um restaurante já antigo, bastante antigo. E até por isso ele tinha bastante problema de manutenção, problema de sujeira, manutenção dos equipamentos, tudo isso que logo depois o Jacan vai intervindo para tentar melhorar. No final das contas, além da reforma e da mudança no cardápio, o programa também mudou esses equipamentos que já estavam precisando de manutenção, colocou uma churrasqueira nova, um tanto de coisa, então deu aquele trato. É isso, né, Voz do Além? É isso. A gente resolveu fazer um revival. É revival que chama? É revival. Revival, né? Desse momento dessa primeira temporada, que de alguma forma a gente lembra de algumas coisas que aconteceram, procura outras coisas. Se você não assistiu os 2 episódios que a gente tem aqui no canal, os 2 vídeos sobre o Dedo de la Chica e o Escondidinho da Amada, você já dá uma procurada aí também. Porque a gente Será também... que vem mais em breve? O quê? Mais episódios da primeira temporada? A gente visitando? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu tenho quase certeza, hein? Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, de curtir, de comentar, que quanto mais você curte, comenta, se inscreve, mais o canal chega para outras pessoas, isso ajuda bastante o nosso trabalho, né, Voz do Além? É isso. Um beijo! Beijo, gente. Valeu!